Bem-vindos aqui... desculpem, já me esqueci o nome. Espera aí, posso bater uma palma para começar outra vez? Bem-vindos ao A Conversa na TEV, um novo projeto que aqui desenvolvemos para contar histórias e contar muitas das vezes aquilo que nós não vemos entre câmaras, decisões, caminhos e pessoas. Para hoje e para o nosso primeiro episódio, trazemos nada mais nada menos que o nosso administrador. Ele vai-nos contar um bocadinho do seu percurso, onde vamos fazer uma viagem ao passado e vamos nos focar no presente e no futuro que nos traz. Queremos agradecer aqui ao Sr. Luís estar presente aqui hoje connosco para nos contar um bocadinho e ser aqui o nosso primeiro convidado aqui no nosso podcast. Eu sinto muito que nós, antes de falarmos de uma empresa, temos que falar da pessoa em nome individual e é um bocadinho aí que nós queremos enverdar primeiro. Queremos perceber um bocadinho como é que era o Sr. Luís antes de ser empresário, como é que era o Sr. Luís antes do mundo empresarial. Olá, antes de mais é um privilégio ser o primeiro convidado aqui no nosso podcast, A Conversa na TEV. Sinto-me um privilegiado e obrigado por me escolherem para ser o primeiro. Sobre o que era o Luís antes de começar a minha vida profissional aqui na TEV, era ciclista. E ainda bem que fazes essa pergunta, porque hoje a minha liderança, a minha forma de estar, hoje muito da minha filosofia e metodologia de líder e a minha forma de estar na vida trouxe muito do ciclismo para a minha vida e muito da minha liderança. Então eu até tenho uma palavra forte que aprendi no ciclismo, que é aprendi a comer sem ter fome e a beber sem ter sede. E muito daquilo que eu aplico na minha vida profissional é isso. Às vezes eu procuro coisas sem ter a fome de as ter e bebo muita coisa da vida sem a sede dessa urgência de ter a sede. E então acredito que muitos dos princípios e dos valores que tenho hoje já os tinha. Acho que o Luís, a essência do Luís, acho que é a mesma. Claro, agora o que a vida profissional me trouxe, ou o que a TEV me trouxe, claro que me trouxe muita capacidade. A vida profissional nos transforma numa pessoa diferente, com mais capacidade, com mais maturidade e simplesmente isso, simplesmente uma experiência de vida, uma experiência de há quase 23 anos de vida profissional aqui na TEV. Claro que sou nessa vertente e estou muito diferente. Então sente mesmo que o ciclismo teve um grande papel no que toca a moldar-se assim enquanto líder aqui na empresa e influenciou muito daquilo que é, dos valores que transmite. Acha que foi muito por parte do ciclismo e por ser um desporto também coletivo e termos de estar mais juntos, estar com colegas, de todos esses valores que depois trouxe para a TEV, sente que isso também foi muito crucial na sua vida? Sim, sem dúvida alguma, não só o ciclismo em si, como as pessoas que passaram por mim no ciclismo. Foram pessoas muito importantes na minha vida. O que acontece? Eu fui para o ciclismo com 10 ou 11 anos, fui para a DRAP, e então o que é que o desporto nos traz? Já o desporto em si traz-nos disciplina, traz-nos rigor, traz-nos esforço, traz-nos dedicação para aquilo que fazemos. E depois tive o privilégio, eu não gosto de falar muito de sorte, que a sorte não é uma das palavras que eu mais gosto da minha vida, mas tive o privilégio de conhecer pessoas que me transformaram na pessoa que sou hoje, e passar-me valores, passar-me princípios, e sem dúvida tiveram um impacto muito, muito grande na minha vida, que foi com o ciclismo que eu conhecia quase Portugal inteiro. Foi o ciclismo que me fez andar de avião a primeira vez, foi o ciclismo que me levou à França a primeira vez, foi o ciclismo que me levou à Espanha a primeira vez. Então o ciclismo teve um impacto muito grande na minha vida. E depois trouxe-me, o que acontece, o desporto em si, já o ciclismo em si
é um trabalho de equipa, que é hoje o que é na TEB. Hoje sem o trabalho de equipa, porque eu sozinho não consigo chegar a lado nenhum, e é com uma equipa que chegamos aos objetivos ou àquilo que nos propomos. Então o ciclismo é isso, ajudou-me aqui, sem dúvida, a ter disciplina, rigor, saber ultrapassar obstáculos e aprender a competir saudavelmente, a saber competir com fair play, saber competir, honrar as nossas fraquezas, honrar as nossas limitações e dar os parabéns a quem ganha, porque numa equipa é assim mesmo, e às vezes numa equipa temos de trabalhar para alguém ganhar ou fazer de tudo nessa etapa ou nessa corrida em si, para fazer tudo com um objetivo, porque existe também um treinador que nos orienta e é saber respeitar isso. Então o conjunto do ciclismo, o desporto em si, muito mais o ciclismo que é um desporto com muita dureza, com muito sacrifício. Então, sem dúvida que o ciclismo teve impacto na minha vida, e depois que eu aproveitei esse impacto para trazer para hoje, para a minha liderança e para a minha forma como vejo a vida profissional. E após terminar essa fase do ciclismo, o Sr. Luís já tinha ideia do caminho que queria seguir profissionalmente? Não, é que acontece, eu quando saio do ciclismo, que eu abandono os estudos, porque eu era obcecado pelo ciclismo. Então o que acontece, então a minha juventude foi toda moldada a querer ser ciclista. Quando saio das camadas jovens, ou quando saio de júnior, e depois na minha altura havia o sub-23, que era ali um semi-profissional, onde já tínhamos corridas com os profissionais. O que acontece, o impacto é diferente de uma formação para alguma coisa já com alguma responsabilidade. Então o impacto no ciclismo, para passar ali a semi-profissional, teve um impacto negativo, por muitas razões, que não queria muito falar sobre isso, mas o que acontece, trouxe-me um impacto negativo. Então, e coincide com a abertura da TEB, e então eu tive que tomar a opção, ou seguia a minha vida profissional aqui na TEB, ou escolhi o ciclismo. Então eu optei na altura por abandonar o ciclismo e começar a minha vida profissional aqui na TEB. Embora a minha vida foi sempre feita atrás de um balcão, desde pequeno. Os meus pais sempre tiveram negócios e eu fui educado a estar atrás de um balcão, a saber me desenrascar e a saber estar atrás de um balcão, onde o atendimento ao público já está desde pequeno. Surgiu a oportunidade numa fase difícil, que é aquela fase que nós temos que escolher a nossa carreira, e na altura eu queria o ciclismo, e então houve a oportunidade de começar do zero aqui na TEB, e assim foi até hoje. A TEB já tem uma história de mais de 23 anos e, sobretudo, já houve muitas mudanças no mercado, nas pessoas e em tudo mais. Como é que eram os primeiros tempos e o início da TEB? Como é que tudo decorreu? Como é que funcionava o negócio? Como é que eram as diferenças do que é hoje, que devem ser bastantes? Sim, diferenças muito grandes. Nós começámos a TEB do zero, e então as diferenças são muito, muito grandes. O que acontece hoje, começámos como qualquer empresa começa, sem às vezes objetivos definidos, sem planeamentos definidos, sem estratégia definida. Era abrir um negócio e esperar que eles dessem resultado. Então era o que acontece muito nos nossos inícios, era muito isso, era a lei da sobrevivência ativada todos os dias. Então era simplesmente sobrevivermos às dificuldades que era naquela altura. Hoje não há as condições, que não era a TEB, eram no modo geral nas empresas, não havia as condições que havia hoje. Hoje a TEB tem caminhões para todas
as soluções do cliente, ou para todas as dificuldades que existem na obra, ou para todos os serviços que sejam necessitados do cliente. Nós na altura não tínhamos, era tudo descarregado à mão, simplesmente tínhamos aqui já nas instalações um empilhador e a pá de carregar os inertes no caminhão. De resto, depois tudo o que era na obra do cliente era ter a felicidade na obra já ter algum meio de descarga. Se não tivéssemos, descarregávamos tudo à mão. Mas isso faz tudo parte do crescimento, não só pessoal, mas de uma empresa, também passar um pouco de tudo, para sabermos o que custa e é honrar isso, e foi essas dificuldades, essas condições na altura que nos fez, que me faz hoje saber de dar valor à empresa e dar valor ao crescimento e a saber hoje e dar valor hoje o que temos, porque começámos do zero e foi um caminho duro para chegar aqui, com várias fases, até tenho quase 23 anos e claro, e passámos de tudo um pouco, passámos por muitas crises, não só crises internas, como crises da sociedade e do mundo, onde ali na altura a crise financeira ali de 2010, 2011, 2013, na altura da Troika, foram anos muito difíceis, mesmo muito difíceis, onde passámos mesmo muitas dificuldades, onde ali não havia estratégia muita que funcionasse. Porquê? Porque estava o mundo em crise, estava o país em crise, estava tudo em recessão, onde não havia clientes, onde não havia dinheiro, onde não havia nada, não havia estratégia muito que funcionasse. Então também foi uma altura de muita aprendizagem e se calhar da maior aprendizagem que eu apanhei. O que acontece? Porque foi aí que comecei, que montei uma estratégia, que acontece onde refleti muito se valia a pena até estar aberto ou se não estava, e o que me fez pensar onde criar, onde pensei que acontece ali, só estávamos numa vertente de negócio, ou tínhamos uma linha de negócio e tudo dependia dessa linha, onde comecei a pensar e essa crise fez-me pensar em onde tínhamos que ter várias linhas, porque alguma exposição ou alguma área dentro até se tivesse dificuldade, para nós termos outras linhas para a empresa andar para a frente. E foi a partir daí que começámos. O que tinha e o que não tinha, investi tudo, e pronto, e foi sem dúvida o momento mais importante, até porque foi a partir daí que as coisas começaram a nascer e começaram a crescer, e foi através dessa reflexão dentro de uma crise na altura mundial, e sem dúvida que foi através dessa reflexão que hoje até teve um caminho, e ainda estamos dentro desse caminho, e por isso é que estamos aqui através disso, através dessas decisões, e muito do que é hoje até foi sem dúvida, foi um momento muito difícil, mas foi o momento que nos fez refletir e repensar se o caminho na altura estávamos a fazer certo ou errado. Eu acho que o Sr. Luís fala sempre na TEB com um sorriso na cara, e sobretudo também por também ter crescido muito ao lado da TEB e terem crescido os dois em diferentes formas. E tocando aqui uma parte um bocadinho mais emocional, o que é que significa para si a TEB na sua vida mais pessoal? A TEB é uma das paixões da minha vida, sem dúvida. Eu sou o que sou hoje, que foi a TEB que me transformou. Foi a minha vida profissional que me fez hoje, que acontece a procurar formação novamente, comecei a estudar novamente, e sem dúvida que foi a TEB que puxou por mim para eu estar à altura das decisões que tinha que tomar. Então, sem dúvida que a TEB é uma paixão, e eu não me sirvo da TEB, simplesmente eu sirvo a TEB, estou aqui para servir a TEB e a servir com um propósito da minha vida, uma missão da minha vida, que então aproveito a TEB para desenvolver isso. Então, sem dúvida que muito do que sou hoje, aquilo que sou para a sociedade, aquilo que sou como pessoa, aquilo que sou para os meus amigos, aquilo que sou para os nossos clientes, ou para toda a gente que diretamente ou indiretamente vive connosco, sem dúvida que a TEB é um dos fatores que me faz
que me faz acordar de manhã para vir trabalhar e fazê-la crescer e ser mais sustentável e rentável no futuro. Sem dúvida que a TEV é uma das paixões da minha vida e sinto-me aqui hoje como fosse o primeiro dia que estivesse aqui. O que acontece enquanto assim for, e estarei aqui com muita força e vontade para fazer crescer isto ainda mais. À medida que a TEV foi crescendo, obviamente surgiram vários desafios, muitos deles positivos a nível do seu crescimento e tudo mais, mas também implicava muita pressão e responsabilidade. Qual é que acha que foi o seu maior desafio quando a TEV começou a crescer? Sim, o que acontece, já de uma forma geral, e não é só na TEV, o crescimento das empresas que acontece, já passámos por tudo e sem dúvida que as maiores dores que eu passei aqui foram as dores de crescimento. O que acontece, as coisas vão crescendo, nós queremos sempre implementar as soluções, que é responder às necessidades dos clientes, que acontece e às vezes existem poucas soluções ou poucas ferramentas para fazer. Porquê? Porque às vezes ainda não temos estrutura suficiente para socorrer ao crescimento da empresa, que acontece e às vezes que crescemos sem pilares e uma estrutura já preparada para esse crescimento, que é o que sem dúvida que é um dos maiores problemas das empresas, que é esse, às vezes nós crescermos de uma forma e não termos a estrutura preparada para esse crescimento. Então, sem dúvida que foi o que acontece, crescemos e precisamos de metros quadrados e não os temos, crescemos, precisamos de uma equipa já formada e preparada para crescimento e ainda não temos, ainda estamos a formar as pessoas, depois passamos o processo também de delegar, e a delegação às vezes também nos limita muito e às vezes não acreditamos que da forma como devemos acreditar que as pessoas também têm valor, então o delegar também é uma das partes difíceis das empresas, até nós aprendemos a delegar e saber que é a única solução que nós temos para crescer. Então, sem dúvida que de muitas dificuldades que passámos em 22 anos, não só internas como externas, as empresas não vivem só de coisas boas, a empresa também cresce através dos desafios que nos aparecem e até teve muitos desafios, mas sem dúvida que a parte mais difícil numa empresa, pelo menos para mim, foi sem dúvida as dores de crescimento. E que tinha falado de parte de delegação das pessoas e era mesmo uma questão que eu lhe ia fazer sobre isso, que é como é que percebe a necessidade de delegar e como é que define quem é que tem que delegar na sua empresa? Sim, hoje a empresa tem o privilégio de já ter um organograma muito bem definido, desde uma estrutura de cima para baixo. Hoje a empresa já tem diretores, hoje já tem departamento de recursos humanos, hoje a empresa já tem a parte operacional, a parte logística, estamos aqui tudo já dividido por grupos, onde já está toda por setores e por direções. E o que acontece então é mesmo, a parte do delegar às vezes é arranjar as pessoas certas para o cargo. E até o que acontece hoje, até tenho o privilégio de ter colaboradores já há muitos anos, pessoas que cresceram comigo e que desenvolveram comigo, pessoas com capacidade, com muita capacidade também, com a parte prática, muito conhecimento prático no terreno. Claro que depois falta a parte mais técnica, que é a parte do conhecimento e pronto, e que acontece, e as pessoas também foram aprender comigo, voltaram a estudar para hoje serem líderes de equipas ou serem diretores da empresa, e que acontece formados pela TEV, formados por mim. E claro que
há uns anos atrás era possível, havia tempo para formar essas pessoas que iam subindo no organograma, iam passando de patamar conforme desenvolviam, e eram sempre as pessoas, que acontece aqui sempre numa ética sempre da melhor pessoa, que acontece não era por ser A, B ou C, era sempre a melhor pessoa mais preparada que nós entregávamos o cargo, não era por razões, por A, B ou C, não, era sempre eticamente o ético e dar o cargo à pessoa com mais conhecimento, e até isso fez muito bem, e pronto, e foi sempre neste registro. Hoje as coisas já não são assim, hoje já não há tempo para formar, hoje já precisamos de uma contratação e hoje já temos um perfil funcional para cada cargo, onde sabemos o que é que queremos, o que é que até precisa para cada posto de trabalho, tudo muito bem definido, e se a empresa precisar de contratar, vai ao mercado buscar sempre a melhor pessoa que se adequa às nossas necessidades. Mas lá atrás foi sempre, até eticamente, dar a possibilidade às pessoas delas crescer dentro da empresa. Ainda hoje é assim, que damos sempre prioridade às pessoas de crescer, por isso é que nós pagamos os cursos às pessoas, nós formamos as pessoas para elas ter aqui um plano de carreira dentro da empresa, e damos sempre privilégio às pessoas que já trabalham aqui. Sabes, não encontrarmos, sabes que se tivermos alguma necessidade de algum posto e se não encontrarmos essa pessoa dentro das pessoas que já trabalham na TEV, claro que temos que nos socorrer ao mercado de trabalho, e é isso que hoje em dia fazemos isso muitas vezes, mas procuramos sempre dar oportunidade às pessoas que trabalham na empresa. Uma coisa que também o seu Luís tem vindo a vincular é a sua aposta constante em formação e a procura constante por estudar, e nós queríamos perceber um bocadinho, porque isso demonstra sempre muita consistência e muita vontade de levar a empresa e tudo isso. Nós queremos perceber de que forma é que essas formações, os seus cursos, tudo o que faz pela TEV influencia as suas decisões dentro da empresa. Sim, isso é um pouco de passar a minha experiência profissional, passá-la para as pessoas, que acontece só através de formação e de conhecimento e autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, é que conseguimos às vezes nós chegarmos o mais rápido possível onde queremos e ao patamar onde queremos a nível pessoalmente à vida profissional. E isso só na prática, que é preciso termos horas de operacionais naquilo que fazemos, e o estudo diz que é preciso 10.000 horas para sermos realmente bons naquilo que fazemos. Então é isso, a minha vida foi feita assim. No início trabalhava muitas horas, de dia, de noite, ao fim de semana, que acontece, eu pus muitas horas na minha vida para acelerar o meu processo de desenvolvimento pessoal e ter alguma capacidade naquilo que fazia. E hoje entendo que hoje é preciso formação, que acontece porque hoje é uma das coisas que me deixam um pouco... são momentos como que acontece nós hoje, e eu gosto de estar na contratação, e na contratação às vezes quando estamos a contratar e quando estamos nas entrevistas de contratação, que acontece às vezes vejo jovens com 18, 19, 20, 21 e 22 anos, que acontece pessoas sem sonhos, sem formação ainda, sem sentido de vida, sem objetivos, e isso deixa-me um bocado preocupado para o futuro da nossa economia, do nosso país, e por aí fora. Que acontece quando temos jovens que não têm objetivos, que não têm sonhos, que não sabem o que querem ser, já com uma idade já adulta, isso deixa-me preocupado. Então entendo que, e já fazemos isso há cerca principalmente dos últimos 5, 6 anos para cá, a ter uma formação contínua, hoje muito mais intensiva. Hoje fazemos formações internas na empresa às segundas, quartas e sextas. À segunda-feira sou eu que dou, tenho esse cuidado de estar a formar a minha equipa, e muito mais através de filosofia, indicar-lhes os cuidados que têm que ter na vida, as preocupações que têm na vida, tudo o que se passou comigo na vida, ou da minha experiência de vida, que é isso que eu gosto de passar, é sempre a minha experiência de vida, e eu não falo daquilo que não percebo, ou não falo daquilo que nunca vi ou que nunca senti, falo sempre de uma experiência daquilo
que eu passei, é disso que eu gosto de falar, tanto seja para a minha equipa, tanto seja nas redes sociais, tanto seja para os meus amigos ou para a minha família, é sempre falar aquilo que vivi e que senti. E é isso que eu gosto de falar, é a minha experiência da vida, e depois cabe às outras pessoas se absorvem, ou se ouvem, ou se gostam, ou se não gostam, ou se querem aplicar depois na vida delas aquilo que ouvem de mim, a minha experiência de vida, e o sentido é esse, porque temos que respeitar toda a gente, e eu respeito o que é que as pessoas valorizam, e aquilo que querem de futuro, os sonhos, os objetivos. Acho que cada um pode seguir aquilo que quiser, é trabalhar para isso. Agora entendo que acontece dentro da empresa, para nós termos pessoas personalizadas, para nós termos alguma diferenciação no serviço que prestamos, no atendimento, e hoje existe bem definido o que é ser colaborador da TEB, e essa parte nós desenvolvemos para um colaborador vir para a TEB e ter os princípios da TEB, os valores da TEB, ter as regras da TEB, a nossa cultura muito bem definida aqui na TEB, e essa parte que nós passamos, e tentar que acontece as pessoas em num curto espaço de tempo ter essa formação para conseguir fazer o melhor deles ou operar, seja em qualquer posto, ter aqui uma formação TEB interna que possa eles conseguir fazer aqui o melhor que acontece, para que aplicar algum valor àquilo que fazem, para contribuir para o crescimento da TEB, e o crescimento da TEB certamente que é o crescimento das pessoas também. Porque acontece, tem que haver uma iniciativa nossa, e isso foi uma coisa que eu senti, que se fosse iniciativa das pessoas, que numa forma inicial eu propunha iniciativa às pessoas, para as pessoas se formar fora, para ir tirar cursos fora, para ler livros, e que acontece às vezes eu até queria incentivar e pagava esses cursos, mas sentia que as pessoas não iam. Então o que acontece? Aí eu pensei, ora bem, se for aqui dentro da empresa e na hora de trabalho, eu digo, olha, vai haver aqui uma formação na hora de trabalho, gostava que tu fosses à formação, e o que acontece? E foi aí que comecei a desenvolver, hoje muito mais intensivo, o que acontece? Para termos aqui, não só para desenvolver pessoas melhores, para desenvolver melhores seres humanos, e incutir aqui sonhos às pessoas, incutir aqui as pessoas pôr-se objetivos nelas, para que acontece, porque acredito que acredito também seja uma responsabilidade social minha de mover pessoas e de mover jovens a serem melhores hoje do que foram ontem, e tentarem, e certeza absoluta, ser melhores amanhã do que somos hoje. Então é um bocado o meu lema, é a minha forma de estar na vida, e isso é o que nos faz hoje ser um motivo de diferenciação aqui na TEB. Hoje, embora a sociedade, o mundo, Portugal, hoje vivemos um problema de recursos humanos, e nós também temos que ser pessoas de capacidade para saber contornar isto, e saber que temos sempre que dar as melhores condições de funcionamento ou de trabalho às pessoas, e as melhores condições salariais, as coisas estar adequadas e estar éticas uma coisa com a outra, para poder receber o melhor delas também. E o que significa para si ter essa responsabilidade social em mover as pessoas, em muitas das vezes, tanto aqui os nossos colaboradores veem como inspiração, veem como exemplo a seguir? Que impacto é que tem isso na sua vida atualmente? Isso é a minha missão, e eu descobri isso ao longo do tempo, que as pessoas é a minha missão, é com quem eu gosto de estar, é com quem eu tudo que seja pessoas, faz parte da minha vida. Eu adoro almoçar com pessoas, adoro estar com pessoas, eu gosto de conviver com pessoas, gosto de me divertir com pessoas. Então o que acontece? Vamos percebendo eu percebi ao longo da vida que as pessoas faziam parte da minha vida, embora às vezes, hoje temos a noção que às vezes os problemas da nossa vida são as pessoas. Mas o que acontece é saber que o melhor que nós temos é as pessoas, porque nós sozinhos não conseguimos fazer nada, sozinhos não vamos a lado nenhum. Às vezes é imaginarmos sozinhos numa ilha, e eu sozinho o que é conseguir fazer? Não conseguia fazer nada. Então é sabermos que somos todos diferentes, sabermos adaptar-nos o melhor aos outros, perceber a cabeça dos outros, perceber qual é o caminho das pessoas, de saber qual é o espaço das pessoas, respeitar a opinião das pessoas, respeitar os valores das pessoas. E então quanto mais nos adaptarmos às pessoas e percebermos melhor as pessoas, certeza que nós vamos nos sentir
muito melhor e pronto. E a minha vida tem feito nisso, que acontece. E então aqui, saber que o conhecimento, o desenvolvimento pessoal, o estudar, o formar e que querer ainda mais, e isso teve impacto na minha vida, e é isso que eu quero passar às pessoas, que nós termos objetivos, termos sonhos e termos projetos isso que nos vai transformar como pessoas, saber que o caminho, que não vai ser fácil, que vai ser muito difícil. Então nós, quando nos propomos ter alguma coisa, ou fazer alguma coisa, ou mudar alguma coisa, o caminho vai ser sempre duro, vai ser sempre difícil, mas saber que quando o atingirmos, e esse sucesso, digamos, eu não gosto de falar muito da palavra sucesso, porque às vezes sucesso traz-nos às vezes a valores, a riquezas, e não é muito por aí. Às vezes o sucesso pode ser nós darmos 2 passos, o sucesso pode ser nós conseguirmos deixar de fumar, o sucesso pode ser que, olha, conseguir fazer as pazes com alguém, o sucesso pode ser conseguir qualquer coisa, e temos que valorizar o sucesso, porque o sucesso às vezes leva-nos a coisas, a palavra sucesso traz-nos a ver ser superiores aos outros, ou ser melhor que os outros, e isso não é nada disso. Cada um pode ter o sucesso daquilo que idealize ser, então temos que respeitar sempre qual é medir o sucesso dos outros e respeitar isso, porque às vezes a mim o sucesso pode ser correr 1 quilómetro, e para o sucesso pode ser correr uma maratona. Então temos que respeitar o sucesso, medir o sucesso de cada um, e o que acontece, e um sucesso não quer dizer que seja melhor do que o outro, talvez porque correr 1 quilómetro, para quem não corria nada, já é um objetivo muito grande. Para aquele que corre há muitos anos, e fazer a meia-maratona, se calhar o sucesso não teve tão impacto na vida de alguém que já corre há muitos anos do que alguém que corre 1 quilómetro. Então é saber medir sempre o sucesso de cada um, saber medir o que é que o valoriza e respeitar isso, honrar isso, e então é muito por aí. Sendo que já é uma pessoa com tanto conhecimento e tanta experiência de vida, acha que tem assim alguma frase ou alguém que o inspire diariamente, algo que marca a sua vida, alguma expressão, alguém que o inspire, que procure todos os dias pesquisar? Sim, tem pessoas as pessoas com quem que acontece, claro que a mim há sempre aquela parte das pessoas que passaram pela minha vida e que tiveram impacto e ainda têm impacto. Sim, e muitas dessas pessoas, eu tenho colaboradores meus que são referências na minha vida. Os meus amigos são referência na minha vida, e muita gente que passou na minha vida são referência. Que acontece? Aquilo que sou hoje foi um bocadinho de todas as pessoas que passaram na minha vida. Claro que há sempre aquelas pessoas com quem nós seguimos ou em que têm impacto na sociedade. Claro, também tenho o Nelson Mandela, que é uma das referências da minha vida. Tenho a Madre Teresa de Calcutá, é outra referência da minha vida. Pessoas que acontece pela história delas, por aquilo que passaram, porque é aquilo que acontece pelas razões, e nunca deixaram de ser quem eram por estarem onde estiveram, ou pelas dificuldades na vida que acontece. É tudo muito, a minha essência da vida é por aí. Mas sem dúvida que quem teve impacto na minha vida são as referências da minha vida, e os meus amigos, as pessoas que passaram por mim, o Sr. Joaquim da Adrape, o Sr. João da Adrape, o Sr. Bernardo Sousa da Adrape, são pessoas que acontece tiveram impacto na minha juventude, na educação, na minha formação. Isso sem dúvida que foram as pessoas mais impactantes na minha vida, na minha formação, daquilo que sou hoje. E depois toda a gente que acontece, tenho aqui pessoas de referências, muitos clientes meus são referências para mim, muitos fornecedores, muitos líderes, muitas empresas que trabalham connosco. O Sr. Simões da Silva é uma referência para mim. Tenho aqui, porque nós temos clientes e fornecedores desde o primeiro dia que nasceu a TEV, então sem dúvida que foram importantes para mim. O Sr. Silvino, que é da Morris Mendes, que é o que nos faz a contabilidade, o nosso técnico oficial de contas, numa fase inicial
Foi uma pessoa que me ensinou muito, que eu não sabia o que era gerir uma empresa, nem sabia o que era o IVA, não sabia o que era um IRC, um IRS, que acontece, não percebia nada da contabilidade, e foi uma pessoa que teve aqui uma cota importante na TEP, para chegar até hoje. Foi sempre uma pessoa que me deu não só os conselhos adequados para nas decisões que tinha que tomar, que teve sempre impacto, e assim ia sempre ter com ele para me impactar ou para me dar alguma opinião ou que me ajudasse a tomar uma decisão, sem dúvida nenhuma. Então sim, foram as pessoas todas que passaram na minha vida, e não só às vezes as pessoas que tiveram impacto positivo, também as pessoas que tiveram impacto negativo também foram importantes na minha vida, e eu honro muito isso, porque acontece não só pessoas ensinar-me o melhor, mas também houve pessoas que me ensinaram a não fazer e a não querer. Então é isto, é honrar tudo, respeitar tudo, porque nós somos um conjunto de muita coisa, um conjunto de emoções, um conjunto daquilo. Eu tenho 42 anos, então eu sou hoje o que é que tudo passou por mim nesses 42 anos, então tudo teve importância, e honrar tudo o que se passou na minha vida, porque eu tenho a certeza, porque eu não tenho problema nenhum em dizer que eu errei muito no passado, ainda hoje erro muito, porque acontece, agora eu tenho sempre a consciência que eu na altura fiz o melhor que sabia, e ainda hoje faço o melhor que sei, e o que acontece? E não há problema nenhum em errar, é nós termos só saber, é quando errarmos, o que é que vamos fazer com esse erro, é tentar estudar e aprender para sermos melhores. Então é viver com os erros, é viver com as felicidades, com as coisas boas, quando tomamos uma decisão e essa decisão teve um impacto positivo, e como quando há uma decisão e teve impacto negativo, e nós aprendemos com esse erro e melhorá-la e defini-la, que é hoje que fazemos na empresa. Hoje é termos as alavancas suficientes na empresa, para quê? Para estar sempre a medir, e alguma coisa que nós hoje até faz isso, cria um objetivo, faz um planeamento para o objetivo, depois metemos o plano estratégico no planeamento para atingirmos os objetivos, e hoje é medir tudo ao segundo para ver se a nossa decisão está certa ou está errada, e se tivermos que afinar muito do nosso plano para atingir um objetivo, estamos sempre aqui com as placas, porque sabemos que não somos perfeitos, e eu não quero ser perfeito, mas saber que às vezes hoje até está no patamar que às vezes uma decisão podemos pôr muita coisa em risco, muitas famílias em risco. Hoje até já tenho quase 60 colaboradores, que acontece, e hoje uma decisão mal, vamos por aqui o impacto dessas 60 famílias em risco. Então há muita responsabilidade, e por isso é que estudo muito, formo muito, ando sempre a aprender, e não tenho medo nenhum de errar. Se errar aprendo, e se hoje não sei, de certeza absoluta que amanhã já vou saber, que é esse impacto que os erros têm na minha vida, é tentar ser melhor hoje do que aquilo que fui ontem, e certeza absoluta que amanhã vou ser melhor do que sei hoje. Eu sinto que ninguém é perfeito, efetivamente, e uma questão que é mesmo por curiosidade, é como manter o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, que nem sempre é fácil. Não, sem dúvida que não, e no ano passado foi prova disso, que é que nós estamos aqui. Estamos a reestruturar a empresa toda, estamos a profissionalizar a empresa toda, e às vezes nós pomos muito esforço na empresa, às vezes já pomos muito, e às vezes quando fazemos aqui uma reestruturação e estamos a mudar muito o que é a filosofia de futuro da TEB, a metodologia que nós queremos para o futuro na TEB, estamos aqui a mudar, estamos a investir muito, e o que acontece? E há alturas que às vezes temos que aplicar muito esforço ou aplicar muito tempo da nossa vida, e quando aplicamos demasiado tempo, foi isso que aconteceu no ano passado, descurámos outras partes na nossa vida, não só a nossa vida particular, como os nossos hobbies, como a nossa saúde, um conjunto de muita coisa que é, e às vezes, e hoje tenho uma forma de ver se as coisas estão organizadas, estão equilibradas, que é a roda da vida. Às vezes a roda da vida, e tentar sempre aqui, uma vez por mês, pormos como é que está a nossa roda da vida, temos que ser verdadeiros com a roda da vida, e vamos lá de 0 a 10, vamos a cada departamento ver, e sem dúvida, porque eu tenho uma paixão muito grande pela minha família, muito amor, e é os pilares da minha vida, é o equilíbrio da minha vida, e não posso descurar essa parte, como os meus amigos,
tenho uma paixão muito grande pelos meus amigos e não posso descurá-los, de vez em quando tenho de estar com eles, os meus hobbies, também há coisas que gosto de fazer e não os posso descurar, senão daqui a pouco deixo de ter hobbies ou deixo de ter prazer naquilo, há coisas que gosto de fazer, como a saúde, e eu este ano já dei alguns passos importantes na minha vida em relação à saúde. Fumava, já deixei de fumar, estou aqui, já posso dizer que já há 17 dias que não fumo, estou na luta, estou no caminho, ainda estou aqui para vencer, ainda é muito inicial, mas acredito que desta vai ser de vez. Como fazer desporto todos os dias, já emagreci 6 quilos, hoje estou a fazer uma alimentação muito mais saudável, que acontece, e às vezes e aconselho toda a gente a fazer a roda da vida todos os meses, sermos sérios com a roda da vida, que se calhar vamos vendo ali coisas que nós com o nosso dia-a-dia, hoje com a pressão e com o stress que temos no nosso dia-a-dia, às vezes descuramos coisas na nossa vida, não é intencionalmente, mas às vezes sem noção estamos a descurar. E o que acontece? E 2025 foi um ano que descurei muitas partes importantes e sem dúvida a minha vida particular, principalmente a família foi a que mais que sofreu, que eu roubei muitas horas da minha família para aplicá-las na TEV. Às vezes sabemos que as coisas têm que ser assim, mas às vezes temos é que passar a mensagem às pessoas, olha, 2025, se eu dissesse, olha, vai ser um ano difícil, tendo um bocado de paciência, que eu hoje tenho que aplicar aqui um bocado de horas a mais na empresa, às vezes é preparar as pessoas para isso, do que às vezes estarmos no dia-a-dia e não damos fé que estamos a fazer isso. Então, acontece, é aprendermos também com isso e termos um equilíbrio o melhor possível entre todas as áreas da nossa vida. Eu sinto que o Sr. Luís tem muitos sonhos e até tenho acompanhado muitos desses sonhos. O Sr. Luís tem depositado muitos sonhos desses na TEV. O que é que lhe falta na TEV para ser o seu sonho total? Sim, é que a TEV é um projeto que se vai desenvolvendo, embora aquilo que eu peço é que a TEV seja sempre sustentável e rentável. Isso é um dos primeiros fatores. Agora, o que eu quero sempre é que a TEV marque diferença na nossa forma de operar e que marque a diferença nos nossos clientes. O que acontece? Que a TEV seja sempre um motivo de diferenciação para o cliente escolher a TEV. Que tenhamos sempre uma responsabilidade social grande, e eu gosto de aumentar todos os anos, de fazermos mais do que fazemos no outro, que é isso sem dúvida que é a minha missão, aquilo que me faz acordar de manhã todos os dias para trabalhar. Mas sim, o que acontece? Temos sempre que marcar a diferença, não quero estar na zona de conforto, quero ser sempre melhor, e quando ser melhor às vezes não digo valores, não digo dinheiro, não digo nada, que os meus sonhos não são esses, é tentar sempre diferente e a satisfação do cliente, criar aqui um posto de trabalho que seja feliz para o colaborador se senta feliz aqui. Que acontece toda a nossa envolvência, tudo que seja TED, que seja um ambiente positivo, que seja uma cultura positiva, onde não só nós, aquilo que vivemos cá dentro, que seja transformador para nós todos, e depois a experiência do cliente vir à TED, que seja também um momento especial e um momento diferente, e que não seja mais uma casa de venda de materiais de construção, ou uma casa que vamos buscar lá a solução para nós, que seja uma família, entre aspas, que seja aqui um ambiente que seja positivo e que seja transformador para todos, e que tenhamos sempre uma diferenciação presente naquilo que nós consideramos o que é uma casa de venda de materiais de construção. Muito obrigada, Sr. Luís, pelo seu tempo. Eu que agradeço, sempre disponível. E obrigada por estarem desse lado. Até à próxima. Até à próxima, obrigado.